Era uma bruxa normal. Voava em vassouras no meio da noite, tinha gatos pretos e transformava príncipes em sapos horrendos. Ela morava perto de uma aldeiazinha e ela só recebia visitas no dia 31 de outubro. Na verdade, na noite do dia 31 de outubro, que é considerado o Dia das Bruxas. E aí, o que que acontecia? As crianças ali do povoado, mesmo tendo assim aquele medo, iam lá na casa dela pedir guloseimas. Ai, gente, ela achava aquilo uma chateação só. Ai, crianças tocando a campainha, usando aquelas roupinhas pretas ridículas, chapeuzinho assim de papelão e aqueles dentes assim de plástico de vampiro. Ai, achava que assustava alguém, coisa chata. Não assustava era ninguém. Ninguém mesmo, ora bolas, aquilo era um aborrecimento. Afinal, só as crianças se divertiam. Foi então que ela teve uma ideia. E uma certa manhã de um dia de 31 de outubro, ela pensou assim: este ano as coisas vão ser diferentes. E aí, ela, com toda calma, foi lá e preparou uns docinhos assim, muito especiais. Gente, à noite, quando os primeiros visitantes perguntaram: tinha gostosuras ou travessuras? Ah, foi a Glória! Charlotte fez uma voz gentil e deu balinhas especiais. Gente, vocês não acreditam! A bruxa rolava de tanto rir, pensando que era que ia acontecer com aquelas balinhas cheias de feitiços horripilantes. Aquelas balinhas inocentes embolava a boca que nem gosma de giló e as crianças ficavam falando tudo assim com as palavras grudentas na boca. Me dá moco, pouco água que é pouca boa. Ela então distribuía doces enfeitiçados a noite toda. Pirulitos que faziam crescer pelos bem na ponta do nariz. Bombons, um bombom diferente que davam bigodes verdes. Chicletes que a pessoa mascava e aí os dentes ficavam assim, ó, horrivelmente pretos. Pena que os efeitos duravam só 3 dias! Charlotte, gente, já não se aguentava mais de tanto rir quando chegou o último visitante da noite. Era uma criança. Cris, como é que era essa criança? grande, bem grande, vestindo uma fantasia de monstro, mas era uma fantasia muito bem feita. E ele foi chegando e perguntando assim com o vozeirão: Totozulas ou travessulas? Gente, pelo tamanho da criatura, a bruxa achou de bom tom dar o maior doce que tinha preparado. Ai, um brigadeirão! Ai, ele era como, Cris? Não era um brigadeirão qualquer. Ele era feito das asas de morcego. E além disso, gente, era apimentadíssimo. Estava assim enrolado em caspa de caramujo que dava, gente, uma coceira fenomenal no corpo todo. Ah, era uma obra-prima! E o criaturão comeu o doce com gosto, ali mesmo na porta. E não teve a devida coceira, Ué, Cris. não? Teve. E foi entrando e dizendo que queria mais. Foi aí, gente, que a Charlotte percebeu que não era uma criança fantasiada coisíssima nenhuma. Tratava-se de um monstro. Um monstro mesmo. Ai, era uma criatura, assim, gulosa, que foi falando que morava ali perto, na floresta, sabe? No pântano, mas sempre sentia... Ai, o aroma maravilhoso dos doces delas. E que ele era muito, mas muito tímido. Mas naquele dia, naquele exato momento, ele resolveu criar coragem. E depois de ver tantas crianças pedindo doce, né? E veio falando logo assim, que amava ela, gente, que a amava. E que queria se casar, Cris.
Primeiro, Charlotte precisou respirar fundo para se recuperar daquele susto. Mas daí ela olhou aquela criatura e acabou se apaixonando por aquele monstro. Afinal, ele era simpático e não se enfeitiçava por aqueles seus docinhos. Assim, Cris, eles foram, e você aí de casa? Foram se conhecendo, namorando, se apaixonaram e se casaram. Ai, gente, vocês sabem, né? O povo da aldeia vem daquele amor, assim, incondicional dos dois. Esqueceu todas as maldades, assim, da Charlotte. Mas as crianças, porém, continuaram pedindo doce lá, né? Na porta de Charlotte. Porque, afinal de contas, gente, que graça teria a vida se não pudesse mais falar aquela frase... Gostosuras ou travessuras? E a gente aqui, né, Cris, sempre prefere as gostosuras, né? E a gente fez uma adaptação de que história mesmo, Cris? As Bruxarias de Charlotte. Quem é a autora? Eva Furnari. E a gente espera que você tenha gostado. Beijo! Mua!